Agradecimentos. Minha sincera gratidão a Aline van de Bant, que não apenas conservou as fitas que contêm as palestras reproduzidas neste livro, mas também passou muitas horas indo atrás das seguintes pessoas para transcrevê-las. Meus agradecimentos a Ade Utz, Rex Washburn, Ginny Davis, Aileen e Bill Phil, que também armazenou todas as palestras em um único computador, e a própria Laine, que transcreveu fitas tão velhas que ninguém conseguia entender que estava sendo dito. Finalmente, um agradecimento muito especial à minha amiga, a editora Emily Wilbin Sell, que pegou uma caixa de fitas não editadas e as transformou neste livro. Sem seu talento, trabalho duro e amorosa dedicação, eu jamais teria publicado nada. Sinto-me feliz por podermos continuar a trabalhar juntas. Introdução. Em 1995, tirei um ano de licença. Durante 12 meses, basicamente, não fiz nada. Espiritualmente, essa foi a época mais inspiradora da minha vida. De modo geral, apenas relaxei. Li, saí em longas caminhadas e dormi. Cozinhei, comi, meditei e escrevi. Não tinha um planejamento ou agenda, nenhum devo. Compreendi muita coisa durante esse período, completamente aberto, novo e inexplorado. Em primeiro lugar, comecei a ler lentamente todo o material contido em 2 caixas de papelão, composto de transcrições não editadas de palestras que eu havia dado de 1987 a 1994. Ao contrário das palestras do datum que compõe The Wheel of No Escape e os ensinamentos Lojong contidos em Comece Onde Você Está, neste caso, parecia não haver uma linha unificadora. De vez em quando, olhava para algumas transcrições. Elas me pareciam ir de pedantes a maravilhosas. Era, ao mesmo tempo, interessante e constrangedor encarar tal profissão de minhas próprias palavras. Aos poucos, à medida que lia, comecei a perceber que, de algum modo, independente do assunto que havia escolhido, do país em que estava e do ano em que isso havia ocorrido, eu havia ensinado incessantemente as mesmas coisas. A grande necessidade de Maitri, bondade amorosa para consigo mesmo, e do despertar, a partir daí, de uma atitude destemida e compassiva diante de nossa própria dor e do sofrimento alheio. Pareceu-me que a ideia subjacente a cada uma das palestras era a de que podemos caminhar em território desconhecido e relaxar frente à ausência de chão de nossa situação. Outro tema recorrente era o de dissolver a tensão dualística entre nós e o outro, isso e aquilo, bom e mal, chegando mais perto daquilo que normalmente evitamos. Meu professor, Chodjam Tungpa Rinpoche, descreveu esse processo como inclinar-se sobre as pontas agudas da situação. Ocorreu-me, durante aqueles 7 anos,
Eu havia simplesmente tentado assimilar e transmitir as úteis e muito corajosas instruções que Trungpa Rinpoche havia dado a seus alunos. À medida me aprofundava naquelas caixas, pude perceber que ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de apreciar plenamente o que havia aprendido. Percebi também que, ao colocar em prática os conselhos de Rinpoche, do modo que me era possível, e ao tentar compartilhar a experiência dessa jornada com outros, havia encontrado uma espécie de felicidade e contentamento fundamentais que até então me eram desconhecidos. Ri ao notar que, assim como já havia dito tantas vezes, fazer amizade com nossos próprios demônios e com a insegurança que os acompanha conduz-nos a um estado de relaxamento e alegria muito simples e sutil. Mais ou menos na metade desse ano, minha editora, Emily Hilburn Sell, perguntou-me se eu tinha mais palavras que pudessem ser utilizadas em um terceiro livro. Enviei para ela a caixa de papelão. Ela leu as transcrições e sentiu-se animada a dizer para Shambhala Publications: temos outro livro. Durante os 6 meses seguintes, Emily esquadrinhou, modificou, apagou e editou. Eu pude me dar ao luxo de rever cada capítulo, alterando tudo o que desejasse. Quando não estava descansando, olhando para o mar ou caminhando nas colinas, ficava totalmente absorta nessas palestras. Há algum tempo, Rinpoche havia me aconselhado: relaxe e escreva. Na época, parecia improvável que eu seguisse seu conselho, mas anos mais tarde, lá estava eu, seguindo suas instruções. Esse livro é resultado de meu trabalho conjunto com Emily e desse ano em que não fiz nada. Que ele possa encorajar você a ter uma relação mais relaxada com sua própria vida e a levar a sério esses ensinamentos sobre honestidade, bondade e coragem. Se sua vida é caótica e estressante, há muitos conselhos aqui para você. Se está em transição, sofrendo devido a uma perda ou apenas basicamente inquieto, esses ensinamentos vêm a calhar. O ponto principal é que todos nós precisamos de um lembrete e de um encorajamento para relaxar no que surge e para transformar em caminho tudo aquilo que encontramos pela frente. Ao colocar estas instruções em prática, nós nos unimos a uma longa linhagem de mestres e alunos que aplicaram o Dharma do Buda aos altos e baixos de sua vida cotidiana. Assim como aconteceu a eles, podemos fazer amizade com nosso ego e descobrir a mente de sabedoria. Agradeço ao venerável Chodjam Trungpa Rinpoche, o Vidyadhara, por dedicar integralmente sua vida ao Dharma e por desejar tão entusiasticamente
transmitir sua essência às pessoas do Ocidente. Possa a inspiração que recebi dele ser contagiante, que possamos, como ele, viver como bodhisattvas e não esquecer sua proclamação. O caos deve ser encarado como uma excelente notícia. Pema Chodron, Campo Abbey, Pleasant Bay, Nova Escócia, 1996.